Senhor, és a minha força, o meu escudo, minha redenção, e o meu cântico é todo teu, como oferta viva. 2 Reis, capítulo 4, versículo 9. Todos acharam? Que diz assim, ó: E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Em nome de Jesus. Amém? Quero intitular nessa manhã a palavra o que temos, em nome de Jesus. Amém? O que temos? Estamos falando de Eliseu, um profeta de Deus, um homem ungido, consagrado pelo Senhor, que fez sinais, prodígios e maravilhas, e sempre por onde Deus determinou, ele cumpriu com a sua missão. Uma missão de levar o santo evangelho de Deus adiante, uma passada a mais, fazer prevalecer as coisas divinas do Senhor. Mas o que me chamou a atenção nesses dois versículos foi a maneira em que esta mulher observou em Eliseu a presença do Espírito Santo, e da maneira que ela se dirigiu ao seu esposo para que viesse ali preparar um ambiente, um lugar, para que ele viesse ali se retirar, ou seja, pousar ali. E a Bíblia fala que essa mulher, ela tinha bens, mas ela colocou, ela preparou, junto em concordância com seu esposo, um lugar para Eliseu ali pousar. E o que é que ela colocou? Amém? O que é que ela disse? Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto. Vamos começar a refletir no dia a dia da nossa vida e o que nós temos. Um pequeno quarto. Um profeta de Deus. Amém? Um homem que veio direcionado de Deus simplesmente para ali realizar o desejo dessa mulher, porque ela não podia ter o quê? Filhos. Então foi preparado no primeiro passo, daquela mulher e daquele homem que ali vivia e tinha observado que ele era um homem de Deus. Então o primeiro passo que eles entraram em concordância foi preparar um pequeno quarto, um ambiente pequeno. Porque é na humildade que procede a honra. Será que se nós nos deparasse nessa situação, será que nós aceitaríamos em nome de Jesus? Sair de um ambiente espaçoso, sair de um lugar arejado,
Amém? Muitos hoje em dia são com ar-condicionado, amém? Porque é Deus te entregando nas tuas mãos. Mas o que eu quero me referir é que muitas vezes Deus nos mostra as coisas pequenas para que nós possamos nos desprender daquilo que é grande e servir a Ele, nos entregar mais a Ele, fazer mais a vontade de Deus. Eliseu, um profeta do Senhor, e ele já vinha de uma descendência de milagres. Ele já tinha passado pela a mulher que tinha perdido o seu marido, e que ali os credores iam levar os seus 2 filhos para que viesse a quitar a dívida. Ele já vinha numa carreira espiritual, na unção de Deus. Então, a mulher preparou um pequeno quarto, mas Eliseu não estava preocupado com os seus cômodos, com as suas mordomias, se ele ia deitar numa cama agradável, num colchão de mola, num colchão d'água. Eliseu ele não estava preocupado em si, com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Eliseu ele não estava preocupado se o quarto ia ser, de repente, levantado perante um muro. Não. Eliseu estava preocupado em fazer conforme a palavra de Deus o instruiu, conforme o desejo do Senhor. A Bíblia diz que ela preparou para ele, amém, um pequeno quarto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama. Ou seja, as coisas começaram a se colocar no seu lugar. Às vezes nós murmuramos com aquilo que temos, amém? Às vezes nós reclamamos com aquilo que temos, né? Às vezes nós não conseguimos nos controlar, porque queremos fazer uma mudança primeiro naquilo que é material, e sempre o espiritual ficando para trás. Sempre o espiritual, não tendo uma direção de Deus. Sempre o espiritual para trás. Sempre queremos trocar. Sempre não é errado. Olha bem, você está fazendo o justo suor do teu rosto. Que Deus te abençoe a tua prosperidade. Que Deus te coloque. Você tem que fazer planos mesmos e colocar os pés do Senhor, mas você não pode deixar a parte que Deus mais se agrada, que é andar na presença dEle, amém? Que é caminhar com o Senhor, não é deixar uma simples taça nos tirar da presença de Deus, não é nos deixar uma simples cômodo, um sofá-cama, não é nos deixar, amém, um objeto nos afastar da presença de Deus. A Bíblia diz que Eliseu entrou no cômodo preparado, mas ele não observou nada. Por que ele não observou? A Bíblia diz, e disse mais, junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira. A presença mais importante, aleluia, que nós devemos ter é a presença do Espírito Santo. É a presença de Deus que marca o lugar. É a presença de Deus que nos faz nos fortalecer em nome de Jesus. Havia uma cama, uma mesa, uma cadeira. Amém? E onde Jesus entrava, onde Deus se manifestava, os discípulos um certo dia perguntaram para o Senhor e disse: Mestre, o que faremos para entrar no reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus está em
em vós. É muito bom a gente ter tudo, porque Deus tem nos sido misericordioso nas nossas vidas. Amém? Mas o mais importante, igreja, é nós ter a presença de Deus. Glórias a Deus. O mais importante não é um jogo de mesa que eu tenho, não é o meu carro, não é um jogo de cadeira que você tem, não é o box cama. Isso não pode te tirar da presença de Deus. Isso não pode te tirar do foco do reino do Senhor. Isso não pode impedir que você busque a Deus e que seja um instrumento na presença do Pai. Glórias a Deus. Não podemos ficar apegados a certas situações. Não podemos deixar com que os bens materiais nos tiram da presença do Pai. Nós precisamos ter esse entendimento em nome de Jesus. O mesmo Eliseu que está aqui foi o mesmo que a menina indicou Naamã para ser curado de lepra. Então ele vem sempre na presença de Deus sem interesse das coisas que de repente tem tirado muitas pessoas do foco de Deus. Em nome de Jesus. Esse mesmo Deus que está aqui, que fala no versículo 14 do capítulo 4, que diz assim, então disse ele, que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse, ora, ela não tem filho, o seu marido é? Esse mesmo Geazi aqui é o mesmo que Eliseu repreendeu. Se você observar à frente um pouquinho do texto bíblico. Quando Naamã ele subiu, a Israel para ser curado da lepra por Deus pelas mãos de Eliseu. Quando Naamã foi curado, ele levou muito ouro para ali entregar em troca da sua cura. Mas Eliseu não quis. E quando Naamã tocou, a Bíblia diz que Geazi foi atrás dele e tomou alguns dos seus pertences. Quando Geazi voltou, Eliseu disse, por onde tu foi? Ele disse, eu estava por aí. Não, o Espírito que em mim habita, quem te mandou tu tomar alguma coisa do servo? Pois a lepra que estava nele, eis de tocar na tua vida. Por isso que Eliseu tinha essa direção. Por isso que Eliseu não se importou, com um pequeno quarto junto ao muro, uma pequena cama, uma pequena mesa, uma cadeira. O que mais hoje tem tirado as pessoas da presença de Deus, o que mais também tem trazido as pessoas à igreja, é a parte do capitalismo, é a parte financeira. Todos os propósitos que você vê, em cima de bens materiais, em cima de um novo negócio. A Bíblia diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Aleluia. Buscai primeiro. Nós temos que entender que nós temos que buscar em primeiro lugar a Deus. E depois as demais coisas vos serão a crer. Mateus 6,33. Tudo foi preparado para o homem de Deus. Tudo. Tudo foi preparado para ele. Primeiro, eles observaram que ele era um homem de Deus. Que talvez não ia se preocupar, e não se preocupou, e não foi citado por Eliseu sobre cama, sobre cadeira, sobre mesa.
sobre o que ele ia de fazer. Os discípulos, Jesus disse aos discípulos no início da sua carreira, quando ele começou a chamar um por um. E um certo discípulo, numa chamada, Jesus disse a ele, né? Se não me falha que a memória foi Filipe. Jesus disse: olha, o Filho de Deus não tem aonde reclinar a cabeça. Eu não tenho coragem. Tu quer me seguir? Ah, tu quer ser meu seguidor? Tu quer ser o meu discípulo? Ah, é? Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Nem servir a Deus não significa que nós vamos ter o melhor dessa terra. Servir a Deus não significa que nós vamos ter o melhor carro do que o irmãozinho, do que a irmã. Servir a Deus não significa que nós vamos ter os melhores móveis dentro de casa. Às vezes precisa calçar com uma varinha um determinado tempo até Deus nos abençoar. Amém? Às vezes precisa-se ter esse entendimento em nome de Jesus para poder crescer espiritual, para poder desenvolver o nosso trabalho nessa terra perante a Deus. Ali estava Eliseu no quartinho, no pequeno quarto. Amém? No pequeno quarto junto ao muro, no canto, separado. Hoje, se a gente observar uma pessoa assim, a gente trata como mendigo. Amém? A gente trata como uma pessoa, né, sem endereço. Mas você não sabe do que Deus é capaz de fazer para manifestar o poder e a glória. E ali, um grande milagre aconteceu. Saindo do pequeno quarto, e agora nós refletindo daquilo que Deus já nos deu, porque foi Deus que deu. Não pensa que nós conseguimos. Deus nos deu força para poder nós conseguir aquilo que temos em nome de Jesus. Porque João Batista disse que o reino de Deus até hoje é com esforço. Ninguém vai entrar de carona, ninguém vai entrar fazendo escadinha um para ultrapassar o outro, ninguém vai entrar, só daqui. Só entra no reino de Deus quem estiver dentro da vontade do Senhor, quem renunciar. Sabe o que é renúncia? É abrir mão de muitas coisas. Não é você lançar fora, é simplesmente renunciar e colocar Deus na frente. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Hoje, olha só, quem tem filho sabe, e quem não tem vai ter, e daí vai provar essas coisinhas. A gente saiu ontem 11 horas, nós saímos para o culto e ele não tinha vindo. Sete horas, 7h10 nós saímos, né? Mas não me tirou do foco da presença de Deus. Glórias a Deus. Eu vim em espírito para a casa de Deus. Cheguei aqui, dobrei o meu joelho e disse: Senhor, o culto pertence a ti, não a mim. Glória a Deus. Se Abraão entregou Isaac nas tuas mãos e tu devolveu para a glória do teu santo nome, né? Eu disse: em primeiro lugar nós viemos fazer a tua vontade, a santa ceia do Senhor. Aleluia. Então nos dá um sinal em nome de Jesus. Não adianta bater na porta dos outros.
Não adianta correr atrás daquilo que você não vê. Você tem que ser dependente de Deus. Você tem que confiar em Deus. Amém? Então ele ligou e disse: Pai, cheguei. Amém? Aleluia. Cheguei, deu um probleminha lá. Cheguei. Deus sabia que a minha preocupação e que eu tinha que fazer a obra dele. Em nome de Jesus. Então você tem que ter essa consciência na presença de Deus. Você tem que ter essa direção do Senhor em nome de Jesus. Amém? Confiar em Deus é ser dependente do Senhor, como Enoque foi também. Gênesis 5:24, a Bíblia diz que andou Enoque com... Não foi Deus que andou com Enoque. É Enoque que andou com... É diferente, igreja. Quando se confia em Deus, quando se entrega, Deus faz a obra. A Bíblia diz que Eliseu, ele não questionou nada, porque ele tinha uma missão. E quando se tem uma missão, tem que ser dependente de Deus. Se você olhar para os obstáculos, se você começar a pensar isso, pensar aquilo, se você começar a dar espaço para o diabo usar a tua cabeça, você vai enfraquecer. Mas quando você se firma na direção de Deus, Deus tem poder para agir, tem liberdade, porque Deus não precisa de mim nem de ti. Ele é poderoso para fazer tudo somente com o mover da sua mão em nome de Jesus. Por que o milagre aconteceu? Por que Eliseu disse para aquela mulher no versículo 16? E ele disse: a esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para a tua serva, A Bíblia diz no 17: e concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu dissera em nome de Aleluia. Jesus. Mas Eliseu não questionou com ela. Olha, não, eu sou profeta de Deus, Para mim tu tem que dar o melhor. Tu tem que botar o que é o melhor para mim. Você tem que sair da tua casa, você tem que vir para essa cama e tem que dar. Não. Às vezes as pessoas se preocupam. Olha, o pastor vai vir na minha casa. Eu não me preocupo nada com isso. Eu recebo todas as pessoas lá em casa. E eu não me preocupo com nada. Porque tanto faz ir uma pessoa comum, como a autoridade que Deus mandou, vai comer o que todos comem em nome de Jesus. Porque tem que ser assim para a glória de Deus. Não adianta eu dar o melhor, tirar o melhor para uma pessoa, porque o pastor tal, e depois, no dia seguinte, eu olhar e não ter o que comer. Aí Deus vai dizer: pois é, agrada a mim, não aos homens. Amém? Então, para que as coisas aconteçam em nome de Jesus, nós temos que estar no centro da vontade de Deus. No centro da vontade do Senhor. Deus não vai te deixar faltar pão. Deus, Ele não vai te dar somente uma cadeira. Ele vai te dar um jogo mais bonito que você querer, com a mesa de vidro. O Senhor, Ele vai te dar o melhor. Mas a partir do momento que você dá o melhor de ti para Ele, em nome de Jesus, que você tiver uma entrega para Ele, ter uma alta confiança no Senhor. Nós temos que ver aonde nós estamos presos, amém? O que está nos prendendo diante de Deus? O que está fazendo com que... Eu sei que todos oram, que todos buscam a Deus.
Mas quando as coisas não fluem, é porque tem algo que nos retém. E Deus quer tirar esse algo. Não é que Ele não quer te responder. Ele quer te colocar no centro da vontade dEle em nome de... Ele quer te tirar da beira do caminho. Ele não quer te ver te mendigando. Ele não quer ver tu pedindo esmola. Mas Ele quer ver tu no degrau alto que Ele quer botar em nome de Jesus. Não pode. Hein? Você lembra quando Josué entrou em Jericó e destruiu toda a cidade de Jericó? Josué 6 em diante fala disso. Amém? E depois, ele entrou na cidade de Ai. E Ai mesmo tinha apenas... A cidade de Ai tinha só alguns soldados, e eles se confiaram, e ali entraram, e Deus determinou que eles entrassem na cidade de Ai e destruíssem tudo que tinha, e todo o tesouro que ali fosse encontrado, era para ser levado para a casa do Senhor. Mas como sempre tem aquele que gosta, sempre tem aquele que gosta de não obedecer a Deus. Primeiro, eles entraram na cidade de Ai e perderam a guerra. E a Bíblia diz que Josué chorava aos prantos, porque Deus tu permitisse. Se nós entramos na cidade de Jericó e destruímos todo o exército dele, por que tu permitiu nós perder? Sabe por quê? Porque não foram obedientes. A Bíblia diz que havia pecado. Às vezes a gente vence uma grande guerra e de repente perde uma menor, porque começa a se usar de alta confiança, amém? E acaba Deus não intercedendo da maneira que é para agir em nome de Jesus. Nessa manhã, louvado seja o nome do Senhor, mas eu quero que toda a igreja comece a refletir mais, valorizar mais as coisas que nós temos em nome de... Dá mais valor para a vida, dá mais valor para o Evangelho, dá mais valor para os milagres, para as bênçãos concedidas, começar a observar tudo que está em nossa volta e ver que Deus é superior a tudo e a todos em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Deus é superior. Amém? Nós temos que ser mais dependente do Senhor Deus. Mais em nome de Jesus. Amém? A Bíblia diz que Eliseu ele vinha aqui, Segunda Reis 4:2 diz assim, depois que a mulher fez as suas queixas, ela era uma mulher das mulheres, filho dos profetas, mas ela se queixou perante o homem de Deus, e Eliseu disse assim, e Eliseu lhe disse, que te hei de eu fazer? Declara-me, que é o que tens em casa? E ela disse, a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de... Tinha nada. E Deus fez um milagre em nome de Jesus. As pessoas às vezes querem mostrar só os seus capitais, mas Deus ele quer que nós declaramos o que nós temos em casa. Deus não está interessado no meu carro. O Senhor não está interessado naquilo que é bens materiais. O dom da prosperidade é dele. Aí Eliseu se depara numa situação novamente, aqui, e façamos-nos, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, ou seja, para não ficar no escuro. E há de que, vindo ele a nós, para ali se retirar. Às vezes a gente entra para orar em casas que não é que a gente observa, mas a gente fica até sem jeito. Tu não sabe se tira o sapato, tu não sabe se tu entra fazendo coqueirinho com as mãos no chão para não pegar pó. Tu não precisa de espelho.
Tu olha para o piso, tu já te vê a tua imagem, porque assim a coisa é chique demais, é muito fina. Amém? É café sem açúcar, a gente já se perde todo, já não sabe mais o que faz no pito, já não sabe mais, que é capaz até de cair, fica todo sem jeito, a gente não é. Meu irmão, mas daí falta a presença de Deus, falta a presença do Espírito Santo. Cada passada que tu dá tem algo diferente, mas daí está vazia. O que Deus mais quer que seja preenchido é o interior. Aleluia. Aí quando a gente oferece Jesus, a gente vê que toda a riqueza não vale nada. Aleluia. Né? Que aquilo ali não tem valor para Deus. Quando tu apresenta o Espírito Santo, as pessoas se prostram aos pés do Senhor. Glórias a Deus. Né? E é disso que se fala. Não adianta ter tudo sem Deus, se torna nada. E se você não tiver nada com a presença do Espírito Santo, se torna tudo na tua vida. Então, hoje nós fizemos parte do corpo e do sangue do Cordeiro, mas para isso ele teve que ir à cruz do Calvário, como ovelha ao matadouro, sem olhar para trás. Para hoje nós podermos, em nome de Jesus, fazer parte, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? Alegra-te em nome de Jesus, na presença de Deus, porque nós temos tudo. Tudo. Nós temos tudo e ainda Deus fez como Moisés, né? Moisés disse: Senhor, eu sou um homem pesado de boca eloquente. Deus disse para ele: quem te fez a boca te colocará as palavras. Amém? Você tem os membros perfeitos. Nós temos uma idade e Deus tem nos socorrido. Amém? Em nome de Jesus. Então, nós vamos começar a agradecer mais a Deus em nome de... Glória a Deus. Menos de nós e mais do Senhor. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Temos filhos que é bênção, temos tudo em nome de Jesus, né? Deus tem poder para a glória de Deus. Deus tem poder, irmã Márcia? Glória a Deus. Sim ou não? É? Aleluia. Está aí. Amém? Deus é o nosso socorro, bem? Presente. Deus tem poder, Deus. Você tem que estar nessa direção. Amém? Você tem que confiar em Deus. Amém? Deus pode, Ele faz. O mesmo Deus da antiguidade é o Deus de hoje. É as pessoas que estão vindo, né, numa decrescente retrocedendo. Há muitas portas abertas, mas cada vez que você conversa com um evangélico, você vê que ele está retrocedendo e não percebeu. Ele está retrocedendo. Ele está com medo de servir a Deus, de entregar, porque as ofertas são grandiosas aí fora. Todos os dias a gente recebe oferta. Amém? Todos os dias. Mas Deus é superior, vale a pena. Você quer ver? Vai lá no livro de Filipenses, do ladinho de Efésios, onde você estava. E nós já vamos em nome de Jesus. Efésios, Filipenses. Quer ver só uma coisa? O que é que Paulo fala? Ó, Filipenses capítulo 1, em nome de Jesus, versículo 20. Amém? Filipenses 1, capítulo 1, versos 20. Todos acharam? Diz assim, ó: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela... Olha só. E daí ele diz mais: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é...
Por que Paulo foi usado pelo Espírito Santo essas palavras? Porque ele estava passando no aperto. A Bíblia diz que a prisão de Paulo contribuiu para o proveito do Evangelho. Toda luta você vai ter proveito na presença de Deus. Glórias a Deus. Toda guerra vai servir para você crescer espiritual. Porque Deus, ele vai tocar na tua vida. Aleluia. Ele não vai te deixar perambulando. Ele vai, se for uma cura, ele vai tocar, uma conversão, uma incredulidade, seja o que for. Se você querer, você vai tirar proveito da luta que está passando para glorificar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e engrandecer o nome dele. E você vai se fortalecer em nome de Jesus. Por isso que Eliseu, de maneira nenhuma, ele ficou com os olhos voltados pelo que foi preparado. Ele estava ali numa missão em nome de... E nós temos uma missão em nome de Jesus. Tira proveito das lutas que você vai ver, que tem muito mais alegria do que tristeza. Vamos parar de churumingar pelo leite derramado e erguer os olhos para frente, porque é disso que Deus se agrada. De vara que não se quebra, vara que não se curva, soldado que bate continência para ele nos dias bons e nos dias maus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Então, todos nós, eu tenho certeza, se trazer o povo aqui na frente, todos nós passamos por luta, mas você tirou proveito para te fortalecer em nome de... E o melhor, que Deus enviará pessoas a ti para você dizer, olha, eu também passei por isso e venci em nome de... Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho de Deus em nome de Jesus. Nos fortalecer na guerra. Quando achamos que a queda vem, o Senhor vem e... Opa! No meu ungido do Senhor tu não pode. Eu determino o dia de vir e eu determino o dia de partir. Então não desista. Seja fiel com Deus para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Você entendeu hoje a palavra? Sim ou não? Não devemos olhar para as coisas que nos cercam. Amém? Mas em si, ficar com os nossos olhos para Deus em nome de Jesus. Crê, determina, deixa Deus te usar, porque assim você verá a glória e os sinais do Senhor.